Boa noite, igreja. Queremos saudar a todos que estão nos acompanhando nessa noite de quarta-feira, acompanhando o nosso culto online. E nós queremos dar as boas-vindas para você e pedir que você possa estar compartilhando esse link com outras pessoas. Hoje vai ser uma noite de adoração, uma noite de louvor, uma noite onde vamos estudar a palavra de Deus. Por isso é importante que estejamos todos juntos, conectados, como povo de Deus, como igreja do Senhor, para juntos louvarmos e exaltarmos ao Senhor. Eu não sei como você está nessa noite, eu não sei como está o teu coração, mas nós vamos orar nesse momento, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Salvador, pedir que Ele traga sobre nós aquela paz que excede todo entendimento, para que nenhuma circunstância seja suficiente para calar o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Você pode fechar os seus olhos e orar junto conosco? Pai de amor, obrigado pela Tua presença sobre as nossas vidas, obrigado pela Tua presença sobre cada lar nessa noite, obrigado pela vida dos nossos irmãos que agora estão conectados conosco. Nós te pedimos que hoje seja uma noite de milagres, uma noite onde a Tua presença se manifeste sobre cada casa, sobre cada vida, que o Teu poder, ó Deus, realmente venha nos tocar, que à medida que Te adoramos, Te exaltamos, que o Teu próprio Espírito passeie no nosso meio, Deus, e cumpra a Tua vontade e os Teus propósitos. Ser com essa que agora nos acompanha, ó Pai, o Senhor conhece cada coração, aqueles que se apresentam diante de Ti nessa noite alegres, mas também aqueles que se apresentam diante de Ti preocupados, entristecidos, ansiosos. Deus, nós te pedimos que tudo que vai ser realizado nessa noite venha estar cumprindo o seu propósito e alcançando as necessidades do coração de cada um daqueles que nos assistem, Pai. Recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos declarar que, a despeito das nossas circunstâncias, podemos declarar: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou seguir com fé. Amém? Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua presença nos dias difíceis, porque o Senhor tem fortalecido a nossa fé em Ti. Declare: o Senhor sabe tudo que eu preciso. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Declara: é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas
alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, obrigado, Senhor, por essa certeza, por essa convicção de que estamos firmados nessa rocha firme e inabalável que é o Senhor. Fortalece a fé dos nossos irmãos em casa, Senhor. Fortalece os braços, fortalece as pernas, fortalece o coração daqueles que agora choram, daqueles que estão agora passando por alguma adversidade. Ah, Deus, nós sabemos que na nossa vida tudo pode ser removido, tudo pode ser abalado. Nós vivemos num mundo com circunstâncias difíceis. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas o Senhor também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que fortalece as nossas vidas no dia mau é saber que, independente daquilo que os nossos olhos veem, independente dos problemas, das circunstâncias, Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. Os seus atributos são imutáveis. E que você possa trazer à memória, ao seu coração, aquilo que pode te dar esperança. Declarar nessa noite para o Senhor: Senhor, a minha fé, ela não está firmada nas coisas que esse mundo pode me oferecer, naquilo que os meus olhos enxergam. Nós não somos daqueles que andam por vista, mas andam pela fé. Você pode na sua casa cantar junto conosco: Deus é Deus. Diga na sua casa: Deus é Deus. Independentemente daquilo que eu esteja passando, Ele continua sendo Deus. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Do início, cante: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua
continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não o fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, continue nos ensinando a Te adorar, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Continue nos ensinando, Deus, a olhar mais para a Tua face do que para as Tuas mãos. Continue, Senhor, nos ensinando que o Senhor é imutável, que o Senhor é a nossa rocha firme e inabalável, e que isso fortaleça nossos corações e a nossa fé nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Que bênção! Boa noite, amados, que nos encontramos nessa noite de quarta-feira. Vamos, nessa noite, abrir a palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos, este livro magnífico, extraordinário, que traz lições tremendas, maravilhosas, e aprendemos como hoje precisamos viver, agir, reagir, e nós vamos, nesta noite, orar ao nosso Deus, falar com o nosso Pai. Feche os seus olhos onde você se encontra neste momento e vamos falar com Deus. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela Tua palavra que será lida, Tua palavra que será estudada, Tua palavra que é fonte de vida, é lâmpada, é luz. A Tua palavra, Deus, que é mais doce do que o mel. Tua lei que é perfeita. A Tua palavra que nos dirige, nos orienta, ó Pai, a cada dia e nos dá a certeza de que Tu tens sempre promessas, Tu tens exortações, Tu tens alimento sólido que vivifica a alma, alimenta o espírito e traz vida àquele que está morto. Fala-nos nessa noite, é o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, meu amado, a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Palavra do Senhor que nos diz assim. Atos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 8. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio.
então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra que por si só nos fala. Um momento único na história da igreja. O primeiro mártir, Estevão. O nome Estevão significa homem de alto quilate, coroa, diadema, um homem de alta têmpera, de alto calibre. E como na nossa sociedade, queridos, nós temos uma escassez, uma carência de homens assim. Homens como Estevão, que a despeito do que começaram a enfrentar naqueles dias, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos e até mesmo os primeiros diáconos, porque, como vimos na semana passada, Estevão, ele foi escolhido. Mas há aqui, querido, um quê de algo especial na vida de Estevão que nós precisamos destacar nessa noite. Estevão, ele começa a se tornar uma pessoa com proeminência diante dos demais. Porque o nome de Estevão é citado no verso de número 5, dizendo que este homem, ele era cheio de graça e cheio do Espírito Santo. Talvez porque, queridos, ele não se contentou na mesmice. Ele tinha uma vida de excelência, ele buscava realizar o melhor, ele buscava o enchimento do Espírito Santo. E aqui nós podemos ver, e nessa noite, que este homem, ele nos ensina como nós devemos viver e como os primeiros cristãos viviam, a despeito das perseguições, como eu e você, nos dias atuais, nós podemos enfrentar a oposição. Porque é certo, queridos, que quando partimos para o anúncio do Evangelho, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações. O Evangelho que Deus quer que vivamos não é um Evangelho que traz consigo só bonança, traz as suas agrúrias, as suas dificuldades. Então existe aqui, em primeiro lugar, eu quero destacar isso com você nessa noite, existe uma forma de viver que honra a Deus, uma forma de viver o Evangelho que notabiliza o cristianismo. E essa maneira de viver nos faz pensar justamente sobre as atitudes que este homem vai ter diante do sinédrio, diante da perseguição, diante da sinagoga, diante daqueles que eram os fariseus, os saduceus, aqueles que eram da sinagoga, como diz o verso de número 9, dos libertos, aqueles que começaram a perseguir Jesus, e perseguiram Jesus no tempo do seu martírio, e continuaram perseguindo até chegar a Estevão, e outros mais que vieram posteriormente. Mas nós, como disse Orlando Boyer, que escreveu o livro Heróis da Fé, e quando ele cita vários homens que foram uma inspiração para o mundo no seu processo de enfrentamento diante das lutas e perseguições, Orlando Boyer, ele diz o seguinte: muito do que vivemos hoje como cristãos, devemos aos homens que são relatados no Heróis da Fé. Eles foram pioneiros, eles abriram caminho para o que vivemos hoje. Na sombra desses homens, só me resta sentir vergonha e inquietação pelo modo que vivo. Homens que a terra não foi digna de recebê-los. É de homens assim como Estevão que precisamos na atualidade. De que tipo de homem?
de que tipo de cristão o cristianismo, o evangelho precisa? De homens que tenham um compromisso irrefutável com o Deus a que servem. Guarde isso no seu coração. Um compromisso irrefutável com o Deus a que servem. A despeito, queridos, da perseguição, e nós vamos percebendo nos versos que vão se seguindo, que aqueles homens não resistiam, verso de número 10, não resistiram à sabedoria. E não só à sabedoria, mas ao espírito que ele falava. Quando estamos próximos a uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que, em meio aos conflitos, ela sabe ser um conciliador, um pacificador, e com ternura, com doçura, com calma, mas com autoridade e com profundidade, vai tecendo as linhas que vão compor esse cenário que faz uma apologia à fé. É isso que vemos aqui em Estevão. Porque, mesmo diante daquela situação que eles não viram outro meio de atacar Estevão, porque ele estava cheio dos fundamentos da fé, o texto nos diz que eles começam agora a subornar alguns homens para levantar um falso. É exatamente isso, o verso de número 13 nos diz isso. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar. Um compromisso irrefutável com o Deus a que servem. É interessante que John Piper, ele escrevendo o livro Completando as Aflições de Cristo, citando Paulo, diz que Paulo ele se alegrava nos próprios sofrimentos. Quando ele escreveu aos Colossenses, Paulo tem uma palavra que ele diz assim: eu me alegro nos próprios sofrimentos por vocês. Eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. É interessante essa palavra de Paulo, né? Porque Paulo, ele entendeu que os sofrimentos de Cristo não terminaram. Para ele, ele completaria a obra de sofrimento. Ou seja, para ele estava muito claro que o Evangelho trazia consigo as aflições, as dificuldades. E quanto mais Paulo sofria pela causa do Evangelho, muito mais ele se alegrava nas aflições. É uma lógica diferente, não é verdade? É uma lógica muito distante do que é pregado hoje, inclusive na teologia da prosperidade. Eu me alegro no sofrimento por vocês, porque eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. As aflições, diz John Piper, não são apenas o resultado da fecundidade missionária. Vai dizer John Piper, mas são o meio para disseminar o Evangelho. A maneira como entendemos esta porção de Atos nos faz entender que as aflições que Estevão passou e os primeiros apóstolos e discípulos estavam passando, as aflições são, como a expressão de John Piper, o meio pelo qual o Evangelho vai ser disseminado. Perseguição, resultado, vida frutífera. E essa vida frutífera vem de morrer como uma semente, morrer para odiar a própria vida na terra. Essa é a verdade que vamos ver implícita na vida de Estevão. É interessante que, citando John Patton, quando desbravava as Ilhas Hébridas, lá perto de Tana, após um longo trabalho missionário, John Patton, ele atribuiu a sua vitória ao fato de que a semente da fé e esperança foram plantadas naquela região onde ele entregou a sua vida pela causa do Evangelho, não apenas com lágrimas, mas vai acrescentar John Patton,
com lágrimas de sangue. É de homens assim que o Evangelho precisa. Nós cristãos precisamos de pessoas assim, que a despeito das aflições, a despeito das decepções, das perseguições que enfrentam, vivenciam uma fé viva, uma fé genuína, autêntica, uma fé que não é só uma fé de bonança, uma fé irresistível. Sim, estava certo John Paton, lágrimas de sangue. Mas nós percebemos aqui, queridos, que a maneira como devemos viver e enfrentar essas aflições, baseado naquilo que Estevão nos ensina, está ligado a sermos dóceis, ternos e generosos. O cristão que faz prevalecer o Evangelho não é como vemos hoje. Hoje nós vemos que as pessoas, para fazerem uma apologia daquilo que creem, elas ferem as pessoas. É ou não é verdade? Às vezes vemos na mídia, vemos na TV, pessoas que são evangélicas, mas que a maneira como falam, ferem, machucam, se opõem em defesa do Evangelho, mas com rispidez. É interessante que o verso de número 15, do capítulo de número 6, nos mostra que Estevão, todos que olharam para ele sentados diante do sinédrio, viram o seu rosto como que de um anjo. Um anjo. Ali estava resplandecente a presença do Espírito Santo em meio às acusações. É disso que estamos falando aqui, queridos. De pessoas que não tenham a sua vida por preciosa, mas com ternura, doçura, generosidade, agem em meio às acusações. Joseph Gibson, citado por John Piper, ele que foi espancado na Romênia, quando dava sua vida pelos romênios, ele diz que não foi o meu sofrimento. Ele diz, eu tive a honra de compartilhar o sofrimento dele, apontando para a pessoa de Cristo. Ele continua dizendo o seguinte, o sofrimento de Cristo é para a propiciação. O nosso sofrimento é para a propagação. Quando sofremos por causa de missões, demonstramos a forma como Cristo sofreu pelo mundo. Veja esse paralelo que Gibson, que deu a sua vida pelos romênios, ele vai dizer, o sofrimento de Cristo é para a propiciação, ou seja, para que os nossos pecados sejam apagados e tenhamos uma nova vida em Cristo. Isto é o significado da propiciação de Cristo, a entrega de Cristo por nós. Porém, os nossos sofrimentos, quanto mais enfrentamos as lutas, as dificuldades, são para a propagação do Evangelho. É como o salmista disse, foi-me bom ter passado pela aflição, por isso eu me lembrei da tua palavra, Senhor. É nesse momento que você passa pelo crivo, pelas lutas, pelas dificuldades, que você então vai tornar a sua fé robusta. Como vai dizer o livro de Tiago, para que uma vez provada a vossa fé, fique comprovada que a sua fé, muito mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo, redunde em louvor e glória para Deus. Ou seja, a sua fé é provada, minha irmã, você que está passando por uma grande privação, você que está passando por uma grande provação, creia nessa noite, querido, à luz daquilo que estamos vendo na vida deste homem de alta têmpera, de quilate, esse diadema, essa coroa, que o texto mais à frente vai nos dizer que quanto mais Estevão era apedrejado e viam nele o rosto angelical, a glória do Senhor se manifestou naquele momento, Cristo Jesus ficou de pé.
Veja, a única vez que Cristo Jesus aparece de pé, em todo o Novo Testamento, quando é citado, Cristo Jesus está assentado à destra do Pai. Sentado. Porém aqui, quando um filho de uma fé genuína é tombado na terra, Cristo Jesus fica de pé para recebê-lo diante dos portões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, porque essa fé genuína de Estevão nos inspira a vivermos com generosidade, com doçura, com ternura. Foi isso que fez William Tyndale, aquele que se doou pela tradução do Evangelho do Novo Testamento para o inglês. Se William Carey, todos os reformadores foram abençoados com a tradução do Novo Testamento, foi o William Tyndale, que em 1536, quando fez a tradução para o inglês, doou a sua vida, martirizado, perseguido, por uma igreja ortodoxa romana que o perseguiu, porque ele havia feito a tradução do Evangelho, o Novo Testamento. Sua vida derramada, entregue. Mas, queridos, de homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, com uma fé genuína, com ternura, com doçura, que precisamos, mas precisamos de pessoas que também tenham conhecimento das Escrituras. E Estevão nos mostra a partir do capítulo de número 7, se você atentar comigo, o capítulo de número 7, dos versos 2 ao 8, aqui quando Estevão estava na sua defesa, ele não falou dele, ele não falou dos apóstolos, ele não falou da vida dele mesmo. Ele faz um apanhado das Escrituras, do capítulo de número 7, dos versos 2 ao 8, ele fala de Abraão, veja comigo, dos versos 2 ao 8, ele fala de Abraão, dos versos 9 a 19, ele fala de José. É como se pegando um apanhado dos patriarcas, e falando da obra redentora no Antigo Testamento, é claro, ele estava lidando com fariseus, com homens que eram doutores da lei, e ele precisava argumentar acerca do conhecimento das Escrituras. Isso nos mostra, queridos, que não são os nossos argumentos terrenos que vão convencer as pessoas. É a palavra de Deus que transforma, louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus que quando a citamos, ela tem poder, porque a palavra de Deus não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, que saudade que eu tenho, que quando na minha infância a minha mãe escrevia os versículos bíblicos e os colocava no armário, no guarda-roupa, os colocava na gaveta, no espelho do banheiro. E é justamente o que a Bíblia diz: inculcarás, andando pelo caminho, deitado, escrevendo nos umbrais das portas, como nos diz Deuteronômio capítulo de número 6. Inculcar é colocar dentro da cuca. Um homem cheio da palavra. Dos versos 9 a 19, ele fala de José, mas não para aí. É interessante que dos versos de número 20 a 44, ele vai falar no capítulo de número 7 sobre Moisés, como o grande libertador. Se eles estavam ali criticando, resistindo à palavra de Estevão, Estevão faz uma descrição do Antigo Testamento, e aí dos versos de número 45 a 50, Estevão faz a sua apologia falando de Davi como grande rei messiânico para chegar até a pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o capítulo de número 7 vai nos mostrar um homem que conhecia das Escrituras, que amava a palavra de Deus, que cita a palavra de Deus, que faz uma defesa da fé. É desse tipo de cristão
que o evangelho, o cristianismo está precisando. Ele é respeitoso, ele é generoso. Ele mostra, queridos, que o verdadeiro cristão, ele entrega a sua vida pela causa do evangelho. Será que nessa noite, Deus, ele encontra, ele acha aqui alguém disposto a entregar a sua vida pela causa do evangelho? Será que nessa noite Deus encontra alguém que está disponível para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego, eu me dou pela tua causa? Foi o que encontraram na mesa de um jovem, em um escritório, em Zimbábue, na África. Um jovem que o livro Assinatura de Jesus, de Brennan Manning, vai contar sobre essa carta que ele deixou depois do seu martírio. Depois de entregar a sua vida pelos africanos, de doar a sua vida, olha o que ele escreveu. Ele disse assim: eu sou parte da fraternidade dos que não se envergonham. Eu tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada, ultrapassei a linha, a decisão foi tomada, eu sou discípulo dele. Não olharei para trás, não darei trégua, não diminuirei o ritmo, não retrocederei e não ficarei parado. O meu passado está redimido, louvado seja o nome do Senhor. Quantos nessa noite, à luz daquilo que ouvimos da carta desse jovem, podem dizer: o meu passado foi redimido, o meu passado foi redimido, o meu presente faz sentido, o meu futuro está assegurado, louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade de um discípulo que se entrega, mesmo em meio ao seu martírio: o meu futuro está assegurado. Não aguento mais a vida medíocre. Andar pela visão, joelhos macios, sonhos sem cor, visões amansadas, conversa mundana, doação barata, alvos minimizados. Olha quanta profundidade deste jovem que se entregou pelos africanos. Não mais preciso de proeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos da popularidade. Não tem de estar certo, ser o primeiro, o maioral, reconhecido, louvado, querido ou premiado. Vivo agora pela fé, reclino-me em sua presença, ando por paciência, sou elevado pela oração e obro com poder. Meu rosto está decidido, minha marcha é acelerada. Não ando por vista, mas ando pela fé. Meu alvo é o céu, meu caminho é estreito, minha estrada acidentada. Os meus companheiros são poucos. Meu guia confiável, minha missão clara. Não posso ser comprado, dissuadido, desviado, seduzido, mudado de rumo, iludido ou atrasado. Não recuarei diante do sacrifício. Não hesitarei pela presença do inimigo. Não me entregarei aos valores da popularidade e não perambularei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei e não darei trégua até que venha a última medida, permanecido, acumulado, orado, pagado à vista e pregado pela causa de Cristo. Sou discípulo de Jesus. Disse aquele jovem nos últimos instantes da sua vida: eu decido viver para Cristo, sou discípulo de Jesus e devo ir à frente, até que Ele venha, doar-me até esgotar-me as forças, pregar tudo que sei e trabalhar até que Ele me detenha. E quando Ele vier por si mesmo, não terá problema em me reconhecer.
a minha bandeira está clara. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é de homens e mulheres assim, que entregam-se à causa do Evangelho, que têm a sua bandeira clara, que estão decididos, que estão resolutos, que não se vendem, que não estão com uma mente mundana nessa terra, mas foram comprados e sabem o preço daquilo que foram comprados, foi preço de sangue. Sabia disso, meu querido? A sua vida foi comprada na cruz por preço de sangue. Ah, meus amados, nós precisamos de pessoas assim, que tenham na visão de Brennan Manning a assinatura de Jesus, a marca de Cristo. Como disse Paulo, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe por que Paulo falou isso? Porque o seu martírio, a sua dor, as suas cadeias, os seus lombos, as suas costas eram marcadas por chicotes, porque ele não tinha a sua vida por preciosa. Mas sabe o que eu aprendo em último lugar nessa noite, querido? Para frente e para o alto. Você pode dizer aí na sua casa, nessa noite, para frente e para o alto. Sabe o que me encanta aqui? Verso de número 51, com toda a ternura, com toda a doçura, com aquele rosto angelical de Estevão, o diadema, a coroa, ele vai dizer assim: homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta os vossos pais perseguiram, vai dizer Estevão. Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Que coragem, que ousadia, não é verdade? Que intrepidez, mesmo diante da ameaça da morte, esse homem se revela corajoso, destemido, falando com autoridade, falando a verdade àqueles corações. Ele lhes chama de homens teimosos. Mas o texto diz no verso de número 54, ouvindo isso, eles se enfureceram no coração. Essa palavra de verdade, ela foi ouvida com ódio. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar com você nessa noite. Ou a palavra de Deus, ou ela transforma os corações, ou ela causa ódio, repulsa, resistência. Das duas, uma. Quando a palavra da verdade é pregada, ou há resistência, ou há mudança. O meio termo não pode acontecer quando a palavra de Deus é pregada e anunciada. Nesse caso aqui, queridos, causou ódio. Eles se indignaram, se enfureceram. Diz o texto que eles rangiam os dentes contra Estevão. Mas, olhando para frente e para o alto, o texto nos diz no verso de número 55, e isso aqui me chama muita atenção. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Estevão, cheio do Espírito Santo. Enquanto Lucas está registrando, porque havia uma testemunha ocular ali registrando tudo que Estevão estava dizendo, vivendo e experimentando ali à luz daquela fúria dos fariseus, dos saduceus e da sinagoga dos libertos. O texto diz, e é Lucas quem testemunhou que Estevão estava cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu. Veja aí o sentido, para frente e
e para cima, com os olhos fitos no céu. Olha o que Estevão vai ver. O texto diz que ele viu a glória de Deus. E Jesus, em pé à direita de Deus. O céu parou. A eternidade parou para olhar. Jesus fica de pé, porque está para passar por aqueles portões alguém que era digno. O mundo não era digno de tê-lo, mas o céu sim, de acolhê-lo. E Jesus fica de pé, porque estava para chegar ali alguém que, em face das oposições e perseguições, não cedeu, não se vendeu. Será que nessa noite, querido, você pode afirmar aí onde você está nessa noite, que a sua fé é uma fé assim? Será que em meio às ameaças, às perseguições, tem gente que por qualquer coisa, diante das ideologias, perdem os seus argumentos? Diante da intolerância religiosa que vivemos hoje, as pessoas falam tanto que temos que amar os diferentes. Mas será que em contrapartida há amor e reconhecimento que nós, os cristãos, temos também uma defesa? E não é de uma ideologia, é de uma verdade que nós cremos, é a verdade da fé. Mas há pessoas que vão para uma faculdade, vão para um universo, conhecem pessoas, estão tão fracas na fé que não têm argumentos para defender, para se opor, os argumentos do pecado, das ideologias. Com tanta intolerância religiosa. Aqui vemos, queridos, que eles foram intolerantes. Mas a maneira como levamos no corpo as marcas de Cristo, como Estevão estava levando, nos faz pensar que homens como David Brand, que teve uma vida tão curta. A história, a biografia de David Brand vai dizer que ele se converte aos 21 anos e aos 29 anos ele morre. Mas vidas que se inspiraram na vida de David Brand, como Henry Martyn, William Carey, Adoniran Judson, John Hus, John Wycliffe, Jonathan Edwards, homens que herdaram a têmpera de alguém que se doou, que se entregou pelo Evangelho, fazem com que o Evangelho progrida e cresça. E esse Evangelho que chegou a mim, queridos, foi pelo rastro de sangue, foi pelo preço de sangue. Veja comigo, queridos, que então o texto diz, no verso de número 56, eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tampando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. Você pode imaginar o que foi isso para esse primeiro mártir do Evangelho? Arrastado, apedrejado, por causa da defesa da fé. E as testemunhas puseram as suas roupas sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Eu creio com toda a minha fé que esta semente de lágrimas, essa semente de sangue, foi a primeira semente que chegou ao coração de um homem chamado Saulo, que dias depois vai se tornar o grande apóstolo Paulo, o servo, que é o servo de Deus, o escravo de Deus em cadeias, como ele mesmo endereçava as suas cartas. Ali estava a primeira semente, aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo consentia na morte de Estevão.
Enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Ah, que coisa extraordinária. Estevão orava. Será que nós podemos nessa noite, queridos, aprender e apreender esse conceito de fé, que quando passamos pelas lutas, precisamos ter fé, precisamos ter sabedoria, precisamos ter um rosto angelical, precisamos orar. Ele morreu como Jesus. Ele entregou a sua vida como Jesus. O apedrejaram, enquanto isso ele orava. Mas sabe o que me chama a atenção? Enquanto o apedrejavam, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Morreu como Jesus. Mesmo que estava sendo atacado, ele tinha um coração perdoador. Senhor, não lhes imputes esse mal. Será que quando você é ofendido, é ferido, é machucado, o que evoca dessa natureza que você tem agora em Cristo é o perdão? Porque esse homem demonstra ser perdoador. Às vezes a gente vê tantas histórias de pessoas que viram a cara, fecham a cara. Certa feita eu dizia para uma jovem: você precisa perdoar o seu pai. Infelizmente o pai dela morreu sem ela perdoar. No dia do sepultamento, ela deitou uma rosa sobre o caixão do seu pai e disse assim: pai, eu te amo. Mas para quem conhecia a história dela, sabia que aquilo não era verdade. Ela teve a oportunidade de perdoar, teve a oportunidade de amar. Eu aprendo com Estevão, queridos, que nós não podemos nos contentar com a trivialidade. Nós devemos ultrapassar os limites. O único diácono que foi aqui citado em todo momento foi Estevão. Por quê? Ele não se contentou em ser medíocre, mediano. Ele vivia uma vida de excelência. Ele vivia uma vida de entrega. Ele vivia uma vida de doação, cheio do Espírito Santo. Esse jovem, cheio de convicções fortes, de coragem, ele venceu a perseguição. E ele disse: não lhes atribuas este pecado. Eu não sei quantos ouviram já a biografia de Paulinho Bang Bang, mas dizem que Paulinho Bang Bang se converteu na cadeia porque em um assalto em São Paulo, a uma agência bancária, havia uma mulher com uma filha chamada Talita. Esse caso, nos idos de 80, veio ao cenário mundial, porque uma criança estava ali e a mulher chorava muito por causa daquela criança, e um daqueles bandidos atirou naquela menina chamada Talita. O pai daquela criança, a mãe daquela criança ficaram desolados. E dos 7 assaltantes daquela agência, 5 fugiram. Mas foram pegos pelos policiais, e dentre eles estava Paulinho Bang Bang. Ele vai para a cadeia. O pai daquela criança, daquela menina chamada Talita, ele decide fazer uma dedicatória em uma Bíblia e mandar um evangelista ir lá na cadeia para entregar para Paulinho Bang Bang, porque ele sabia que ele havia sido o assassino de sua própria filha. No momento que o evangelista abre a cela e entra naquela cela, a história conta que Paulinho Bang Bang foi para cima do evangelista. Mas ele mesmo conta no seu próprio testemunho que uma força maior do que ele o deitou no chão. E a partir daquele momento, ele entregou a vida dele para Jesus, porque ali ele soube que era perdão, ali ele soube que era graça, ali ele soube o poder do Evangelho, ali ele entendeu o que era de fato viver uma vida para Cristo. O pai daquela menina decidiu perdoá-lo.
E é disso que estamos falando aqui nessa noite. Não lhes atribuas este mal. Esse homem vai deitar no pó da terra, mas vai abrir os seus olhos na eternidade, porque viveu como mártir, viveu como guerreiro da fé, foi um herói da fé. O mundo não era digno dele, mas os céus o acolheram, porque ele viveu a sua vida acima das circunstâncias, em meio às oposições. Ele lutou, cheio do Espírito, triunfou para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe o que eu quero para a sua vida nessa noite? Eu quero que, a despeito das suas circunstâncias, em meio ao que ouvimos nessa noite, tenhamos uma fé inabalável. Você está disposto a ter esta fé inabalável? Por isso podemos seguir com fé. Por isso eu posso clamar. Por isso eu posso declarar a minha fé. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesta noite. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. E pedir ao nosso Deus que cada vez que a nossa fé, ela é provada, ela é testada, o Senhor nos dá a chance de viver algo mais triunfantes. Em meio às dores, às lutas, às dificuldades, nós podemos vencer. E você, no nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa noite, com essa fé irresistível, essa fé inabalável, essa fé centrada na pessoa de Cristo. Você pode ser apedrejado, acusado, bombardeado. Quantas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu estou sendo muito perseguido pela minha própria família. Mas aguenta firme, querido. Tem essas características da graça, da sabedoria, do perdão, da fé em Jesus. Você vai vencer no nome poderoso de Jesus. Pai, nessa noite, nós declaramos que Tu és Senhor. Ah, Deus, o Senhor pagou um preço alto naquela cruz. E hoje, as nossas provações, privações são as sementes para a propagação do Evangelho nessa terra. Ajuda-nos, Pai, a entendermos isto. Ajuda-nos, Pai, a vivermos isto. Ajuda-nos, Pai, a vivermos acima de uma vida medíocre, a não nos contentarmos em sermos os mesmos. Mas como Estevão, essa coroa, esse diadema, esse homem de alto calibre, sejamos estes, que o mundo não é digno, mas que o céu acolhe. E no nome de Jesus, o Senhor acolherá este homem, essa mulher, essa vida, que é cheia do Teu poder, cheia da Tua graça, cheia da Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso cante, rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor, dá-nos uma fé assim, Pai. Não uma fé circunstancial, mas uma fé que ultrapassa as barreiras, as dificuldades, que olha para o alto, o autor e consumador da nossa fé. Prosseguimos com os nossos olhos fitos na glória,
estamos com os pés na terra, mas os nossos olhos estão voltados para Ti, autor e consumador da nossa fé. Se alguém que chegou, ó Pai, está nessa casa, nesse lar, e ouve essa palavra, está com uma fé fria, uma fé que olha, se preocupa com as pessoas, preocupa em agradar as pessoas, se preocupa o que os outros vão achar e pensar. Nessa noite, nós declaramos o poder do Teu Espírito Santo sobre esta vida. Uma fé viva, uma fé inabalável, uma fé, Senhor, que a despeito das circunstâncias, vai receber o triunfo e vai vivenciar a vitória da fé, a vitória do nome que será exaltado, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor. A Ti a glória, a Ti o louvor pelos séculos dos séculos, Pai. E enquanto estivermos na terra, vamos prosseguir, vamos lutar, e no nome de Jesus, com aquela declaração que Tu tens para cada um nessa noite, somos mais do que vencedores. Você pode declarar aí na sua casa: eu sou mais do que vencedor. Diga mais forte: eu sou mais do que vencedor. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus o Senhor, as doces e eternas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre todos vós, nessa noite, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Tenha um restante de noite muito abençoado. Até amanhã no programa missionário, até domingo, celebrando a obra do Senhor. E você que não entregou a sua oferta missionária, estamos fechando neste mês a campanha de missões nacionais, e vamos ultrapassar este alvo, hein? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe. Tenha uma noite de paz, abençoada pelo Senhor Jesus.